Bem-vindos a mais um Hotel Lobby Talks, esse podcast, videocast que está humanizando os hoteleiros, traz o pessoal aí para contar as histórias além, né, da profissão, da carreira, e que cada vez mais está com papos bacanas, né? E aí, Peter? E aí, meu querido, tudo certo? Tudo certo. Caminhando para o final da temporada? Pô, saudade da temporada. E que temporada, hein? Boa, né? A gente conseguiu aí, nós vamos chegar em 50 episódios até o dia 26 de dezembro. Então, estamos aí caminhando. Ano que vem talvez não consigamos fazer 50, né? Porque a gente vai dar uma paradinha. Exatamente. Nós vamos voltar em março, né? O último episódio é dia 26 de dezembro. Em março a gente retorna de uma nova forma, né? Vamos aí ainda debulhar as mentes para saber o que nós vamos fazer de melhor, né? Que a gente tem que melhorar sempre, não dá para ficar parado, né? Como diz lá o cara do pagode, né? Camarão que dorme, a onda leva. A onda leva, então precisamos agitar. Que legal, mas estamos felizes, principalmente também pelo feedback dos nossos convidados, né? A gente vem aí, claro, a gente lançou ano passado, até o programa crescer, adquirir uma forma, adquirir audiência, demora um pouquinho, a gente tem paciência para isso, mas a gente tem ciência que estamos fazendo o melhor nosso. Estamos ajustando a linguagem, né? Isso aí. Eu acho que a gente está com o primeiro representante paranaense aqui no é verdade. Né? Não me recordo. Estamos extrapolando fronteiras. Extrapolando fronteira. Bem-vindo, Daniel Wagner, do Planalto Select Ponta Grossa Hotel. Olá, Uber. Olá, Peter. Muito feliz em estar aqui com vocês hoje, uma honra, me sinto um vencedor de estar aqui hoje. Nesse um prazer tê-lo aqui conosco. Podendo trocar umas ideias. Ainda bem que bacanas. Deu certo, conseguimos ajustar a agenda e tudo, e você está aqui. Exatamente, legal. Muito feliz. Muito bom. Legal. E, Daniel, a nossa pergunta de abertura é aquela que é tradicional assim. Quem é o Daniel, mas desde o pequeno Daniel, antes da hotelaria? Eu hoje estou com meus 45 anos, filho do Franklin e da Miraci, irmão do Rafael, casado com a Michele, somos pais do Max, tem 12 anos. Legal. Nascido em Ponta Grossa. Bacana. Em Ponta Grossa, mas você nasceu já hoteleiro, né? Teu pai já tinha um hotel, não era? Teu pai e teu tio? Conta essa história. Sim, o nosso hotel, né, o Planalto, ele foi o primeiro edifício de Ponta Grossa, de mais de 2 andares, né? Foi inaugurado no início da década de 40. Ele foi idealizado pelo pessoal do Rotary Club, que a cidade estava crescendo muito e não tinha um hotel grande. Então eles se cotizaram ali, fizeram uma empresa SA e inauguraram o então chamado Palace Hotel. Foi o primeiro prédio da cidade de 5 andares, o arranha-céu de Ponta Grossa dos anos 40. Nós não estávamos participando disso na época, nossa família. A nossa família comprou o hotel na metade dos anos 70, há pouco mais de 50 anos, e desde lá, então, que o hotel é nosso. Daí nós rebatizamos ele para Planalto Palace Hotel na época, pelas modernizações que foram feitas na época, tudo. Então, eu desde sempre tínhamos o hotel na família, desde que eu nasci. Legal. Mas aí você nasceu dentro do hotel e você pensava assim, vou continuar sendo hoteleiro, ou de repente você falava assim, posso ir para outro lugar? Qual era o teu sonho? O que você queria ser quando era criança? Quando era um piazinho pequeno. O hotel, ele, apesar de ser da nossa família, nós não participávamos tão forte da gestão na época que eu era criança. Ele ficava, meu pai e meu tio, eles tinham outras atividades, outros negócios, e eles não eram o foco principal deles. Então, apesar da gente frequentar ali o hotel, não era. Então eu não tinha. Vocês não estavam no dia a dia ali. Não estávamos no dia a dia da operação bem forte. Então, eu tive algumas experiências ali com 15 anos, por exemplo. Eu fui distribuidor Amway. Lembram da Amway? Lembro. Marketing de rede. Você também foi? Eu também fui. E aquilo foi uma grande escola para mim, dos 15 aos 18 anos ali, mais ou menos. Então foi uma das referências que eu tive ali de atividade. Eu acabei fazendo a faculdade de Direito, então eu cheguei a cogitar, de repente, ir para a magistratura ou ser advogado, mas acabei daí me apaixonando pela hotelaria quando eu comecei mesmo aos 17 anos e gostando do ramo e ficando. E você começou como ali? Mensageiro, na recepção, office boy? Ali foi o seguinte, eu tinha 17 anos quando eu comecei no hotel, mas desde os 13 eu gostava de informática. Então, lidava bastante com informática, tudo.
E o hotel, um ano antes disso, mais ou menos, ele tinha sido informatizado, porque a gente precisava de uma central telefônica que tarifasse as ligações. Então, isso foi o que nos obrigou a informatizar o hotel. Que legal. Mas fora isso, a parte de sistemas ali, o pessoal não queria que desse certo. Eu gostava mais do manual, old school, todo mundo acostumado. Então, daí me provocaram, venha junto, você é bom em informática, venha dar uma mão para nós. A gente estava numa fase daí que nós estávamos assumindo para valer a gestão do hotel. Eu, meu pai e minha mãe. Para colocar a casa em ordem, assim. Então, coube a mim essa parte de informática. Então, eu acabei me interessando mais ali, principalmente essa parte de recepção, atendimento, vendas. E a partir dali que eu entrei na hotelaria e gostei. Que legal. Aí foi informatizar o hotel ali, aí falou, agora gostei da estrutura, gostei do ambiente, quero continuar por aqui. Sim, o que me chama a atenção muito na hotelaria é essa questão de que o hotel ele acompanha o que está acontecendo na cidade, né? Sim. Então, tá tendo um evento grande na cidade, as pessoas vêm e estão participando desse evento. Tá tendo uma nova empresa, uma nova indústria está se instalando aqui, então por alguns meses nós vamos ter muitas pessoas aí ligadas à implantação disso. Então ele vai pulsando conforme as coisas estão acontecendo na cidade. Eu acho isso muito dinâmico. Os artistas que vão cantar, ou vão tocar, ou vão se apresentar na cidade, fica no hotel, né? Exato. Os atrativos ali giram tudo em torno do hotel, né? Sim, isso eu acho muito interessante. E você chegou a atuar na recepção ou não? Sim, foi o setor onde eu mais atuei ali. E aí, gostava? Gostava, né? Pessoas de diferentes culturas, né? Sempre gostei de estudar inglês, então podia usar bastante, né? A minha fluência ali, então isso cativa bastante. Cativa. Legal. Então você começou com 17, está com 45, quase 30 anos atrás. Quase 30 anos. Quase 30 anos já. E o que mudou de lá para cá, assim, na cidade, em Ponta Grossa? Como que caminhou o progresso aí? Ponta Grossa, ela era a segunda cidade mais importante do estado e foi perdendo isso para outras cidades mais novas. Foi sendo preterida para cidades do norte, cidades do oeste. E isso, nos últimos 15 anos para cá, ela voltou a ser, vamos dizer, a bola da vez. Então, muitos novos investimentos em indústrias, em melhoria dos nossos atrativos turísticos. Então, ela cresceu muito, o PIB dela cresceu bastante e a gente percebe essa evolução grande. Então, ela deixou de ser uma cidade provinciana, está se tornando uma cidade, né, mais antenada, mais cosmopolita, mas ainda com a qualidade de vida do interior. A gente, hoje, Ponta Grossa, ainda cruza a cidade em 15 minutos. É uma benção. Que maravilha, né? Sem trânsito. Bem igual a São Paulo, né? Igualzinho, né? E se uma pessoa chega hoje lá em Ponta Grossa, trabalhou e tal, e de repente quer fazer um turismo lá, quer conhecer alguns atrativos, quais são os atrativos que você indica para as pessoas conhecerem? Nós fomos abençoados por uma natureza muito muito rica lá, né? Então nós temos principais 2 atrativos, são 2 parques naturais, né? O Parque Estadual de Vila Velha, que ele tem umas formações de arenito, assim, com vários formatos. Bem famoso o parque. Uma taça, um camelo, um urso, várias, são mais de 20 formações e outros atrativos. Ele está sendo gerenciado agora pelo mesmo grupo empresarial que gerencia Foz do Iguaçu, lá, as Cataratas, Fernando Noronha. Legal. Então eles estão com know-how desde faz quase 5 anos, fazendo um trabalho muito bacana. Existe lá 2 furnas. O que é uma furna, né? Uma furna é um desabamento do solo que pode ou não ter água lá embaixo. Então, uma dessas furnas, hoje, passa uma tirolesa por cima dela, de 50 metros de altura, e na outra está sendo reinstalado um elevador panorâmico que vai descer até as profundezas lá. Uma coisa, a gente fala, uma viagem ao centro da Terra. Pô, quem sabe eles acham meu drone que perdi lá. Meu drone caiu lá na furna. É uma possibilidade. E o outro atrativo fantástico é o Buraco do Padre. É um parque de natureza. É lindo. Que existe há muitos anos. Comemorou 10 anos agora, esse ano, da reestruturação dele também. E hoje ele está com uma estrutura assim de primeiro mundo. O que é o grande diferencial dele? Ele também é uma furna, mas ao invés de você olhar a furna de cima para baixo, a gente entra dentro da furna. E tem uma cachoeira caindo lá, assim, um lugar meio sensacional, místico, assim, sensacional. São os 2 carros-chefe. Né, eu tive lá, a gente fez um trabalho lá pro hotel e fizemos um bloco. 2, 3 anos, né? 2, 3 anos, acho que uns 3 anos, né?
E eu usava gravata na época. Pois é, eu falei para você tirar aquela gravata. Né? Ouvi o teu conselho. E a gente conheceu Vila Velha, é sensacional, e o Buraco do Padre também é algo assim fantástico. Você quer ficar lá, não quer sair mais, né? Porque aquela cachoeira caindo, dependendo do horário, tem uma iluminação ali do sol entrando e tudo, então fica muito, muito bonito de se ver. E é um passeio bacana. Ponta Grossa tem uns atrativos, tem uma gastronomia legal também, então eu gosto de ir lá. Preciso voltar lá. A hora que vocês quiserem, estamos de braços abertos. Vamos voltar sim, com certeza. E por que é o Buraco do Padre? Ele é um lugar onde os padres jesuítas da época iam lá para meditar, isso mais de 200 anos atrás. Sim. Então era uma fazenda e ficou lá. Não, é o buraco lá onde os padres vão lá para meditar e ficar. Nome. Aí já deram o nome. E lá ainda tem um outro, dentro do parque, existe uma fenda lá, também bem estreita, assim, que vale a pena visitar, que é a Fenda da Freira. São lugares abençoados, né? Abençoados. Pelo menos isso. Uma energia muito fantástica. Não, bem legal. Vale e o Peter falou sobre gastronomia. A gastronomia paranaense também é muito boa, né? Bem gostosa ali, com os pratos típicos e tal. Lá também tem uns restaurantes lá com os pratos bons, assim, da gastronomia local. O prato típico de Ponta Grossa é o alcatra no espeto. Chegou a provar, Peter, quando foi lá? Não, porque eu não como carne vermelha. Mas então vou pedir licença para contar. Então, o alcatra no espeto é uma peça de alcatra gigante, assim, que é servida num espeto que fica na mesa, assim, fincado na mesa, e daí você vai tirando os pedaços, assim, e vai né, tirando as lascas, assim. É uma iguaria lá. Que coisa boa. Reconhecido como prato típico, tem lei municipal, até disso. Tem dia disso ou não? Já fizeram um dia disso? O dia oficial? Já teve alguns eventos de festa do alcatra no espeto. É uma referência lá para nós. Eu já sou favorável, gosto. É daqueles pratos assim que o estrangeiro que não é muito de ver carne tira foto do lado assim para mostrar o tamanho, né? Coisa marcante. Bom, enfim, eu tenho mudado minha consciência um pouco, tentando mudar em respeito aos animais, e cada vez mais estou deixando de consumir os animais, que são seres vivos, né? São seres que têm alma, né? Esses maiores, cachorro, gato, cavalo, esses todos têm alma. Então é complicado para mim poder entender isso, né? Então, mas respeito quem gosta, cada um no seu tempo, não tenho nenhuma crítica. Não, também eu gosto de ficar fazendo piadas disso. Não, com certeza, mas eu gosto. Tem que ter um respeito. Eu gosto, né? Mas te entendo também, mas ainda não consegui ir para esse lado. Eu também não. Eu também não. Eu consumo ainda algumas coisas, né? Mas eu estou tentando cada vez mais deixar para poder preservar essa questão, né? Mas vamos lá, um dia após o outro, né? Exatamente. Mas conta um pouquinho do teu hotel. Então, o Planalto, ele é de 40, ele já fez 85. Ele inaugurou em 41. 41, então vai fazer 85 ano que vem. Agora em janeiro a gente faz 85. Pô, vamos ter que ter uma festona lá, hein? Como é que vai ser? Vamos comemorar bastante, né? E quando a gente fez 80, a gente estava no meio da pandemia, né? Então agora 85 é uma data que merece. E ele é legal porque ele acompanhou a evolução da cidade, né? Ele é uma testemunha da evolução da cidade. Ponta Grossa tem 203 anos, então uma boa parte a gente já estava com o hotel junto. Recebeu o presidente Getúlio Vargas, por exemplo, se hospedou lá. Então tem uma série de... Tem um balcão ali que ele ficou, né? Ele tem uma sacada da esquina, onde ele fez um discurso para o povo, né? É possível se hospedar nesse apartamento, inclusive. Acaba sendo algo icônico e marcante, né? Então, o hotel ele tem hoje 66 apartamentos, fica bem no centro da cidade, e a gente busca, né, ao mesmo tempo, se ter um pé na tradição, no passado, para valorizar tudo isso. Nós não chegamos ontem, né? Exatamente. E o outro está sempre do olho no que vai por aí, o que vai acontecer, as tendências para o hóspede, né, dos dias de hoje. E é legal, quando estivemos lá, percebemos que você tem um foco ali na gastronomia também, né? Você dá valor à gastronomia, tanto é que você criou um PDV novo ali,
que é um café, teu irmão, ele é especialista em café, barista formado, e faz a torrefação. Eles fazem a torrefação numa das salas do hotel, então o café é algo bem interessante. Conta um pouco essa história e como é que você planejou isso, como é que você teve essa ideia? Esse ambiente fica, né, no térreo, anexo à recepção do hotel, ele tradicionalmente era a sala de estar do hotel. Aquela sala de estar, sofás, uma lareira, um lustre bonito, mas é algo que ficava ocioso a maior parte do tempo. E o Rafael, né, o meu irmão, ele não bebe bebidas alcoólicas, aprendeu a consumir o café. Começou a comprar cafés de vários lugares do Brasil, de outros países, e fez alguns cursos. E um dia ele propôs, vamos montar uma cafeteria aqui. Daí eu olhei para a cidade, toda a quadra tem uma cafeteria. Eu falei, mas o que nós vamos fazer de diferente para nós ser a cafeteria, né? E aí ele começou falando de que os grãos de café, quando a gente vai fazer o café, os grãos têm que estar torrados. E quando eles são torrados, eles começam a se deteriorar, eles começam a estragar, oxidar. E isso, quanto mais tempo após a torra para ser consumido, mais velho está aquele café. Então a gente vai no supermercado, você olha lá um café que tem validade de 1 ano. Sim. Coitado de você, se você for tomá-lo quando tiver com quase 1 ano, que ele está mais do que morto já. Então, o que o Rafael propôs? Nós vamos comprar os cafés especiais, que são os cafés com praticamente 0 defeitos, direto das boas fazendas do Brasil, e nós vamos fazer a torra. Então ele também é mestre de torra de café, e a gente faz uma torrefação toda semana de um pequeno lote de café para o nosso consumo ali. Então o café está sempre no ápice do seu frescor. É o Lumen, o nome do nosso espaço gastronômico. E então ele, com essa proposta de valor, a gente resolveu apostar no projeto, investimos e começou. Então ele foi ganhando uma clientela boa, assim, horário de consumo de café, né? De manhã, durante a tarde. E daí as pessoas pediam, vocês podiam servir almoço, vocês poderiam fazer um jantar. E a gente, né, pensou, o mais difícil está aqui, já está feito, está estruturado. Sim. Vamos organizar isso. Então hoje o Lumen é uma operação gastronômica completa, das 7 da manhã às 10 da noite, servindo muito mais que uma cafeteria, um restaurante do hotel. E ele, ao mesmo tempo que ele deu um upgrade na experiência do hóspede, por ter esse restaurante completo, ele está com uma porta aberta para todos os locais, né, e os passantes, né? O que é muito legal, né? Eu sempre tive essa visão de que é uma forma do hotel servir a comunidade, servir as pessoas da cidade. E também aumentar a tua receita, né? Ele aumenta a receita, é uma unidade de negócio nova, independente. E ao mesmo tempo promove o hotel, porque a pessoa da cidade que frequenta o hotel por conta do restaurante, ela se acostuma com o hotel. Então é natural que quando alguém for pedir uma referência de hotel, ele vai sugerir o local que ele mesmo frequenta. Ele pode até nunca ter se hospedado, mas ele vai dizer, mas a comida é boa, o serviço é bom. Isso é importante. E quanto ele representa hoje na tua receita geral ali? De 25% a 30%, sim. Tá vendo, hoteleiro, que um restaurante pode te dar uma receita de até 30% paralelamente ao teu hotel, né? Então, investe, cria aí atrativos, né? Segue o exemplo, qualquer coisa liga aqui pro Daniel que ele vai te dar as dicas. E o interessante, né, Peter, é que o restaurante, gastronomia do hotel, você sempre fala isso, né? É sempre visto pelos hoteleiros, e eu mesmo via dessa forma, é um mal necessário. Tem que ter, senão o hóspede vai reclamar. Então vamos fazer alguma coisa para dizer que tem. Mas não, quando a gente faz um negócio bem feito, a gente surpreende o hóspede. Porque ele não estava esperando, ele estava esperando um hotel, muitas vezes, que trata como um mal necessário e não esperava muita coisa. Então, mas a gente não pode tratar dessa forma, porque nós estamos no mercado local. E o mercado local tem uma competição muito grande ali. Então a gente entrega bastante. E tanto é legal, né, que hoje são duas empresas, né, mas o DNA é o mesmo. Então nós temos trabalhado muito forte. E o Hotel Planalto é o hotel mais bem avaliado de Ponta Grossa no TripAdvisor há 12 anos já. E o Lumen é o restaurante mais bem avaliado de Ponta Grossa, dentro de 500 opções. Que legal. Também Parabéns. Então, porque vem da mesma origem, né? Sim. Isso muito eu prego para a nossa equipe. Claro, as pessoas fazem toda a diferença. Sim. E o principal valor que eu prego para a nossa equipe é ter o sentimento de gratidão. Porque nós não somos o único hotel da cidade, o Lumen não é o único restaurante da cidade. Então, quando uma pessoa nos escolhe para, né, ter uma experiência conosco, quando poderia ter escolhido os outros, tudo tem que começar com esse sentimento de gratidão. Que bom que você veio aqui nos prestigiar. Então, nós vamos retribuir isso, dando o melhor
serviço possível, a melhor experiência possível. Aliás, quando a gente agradece, né, a gente se sente bem, né? Porque você cria uma energia que vai e volta, né? No agradecimento. Ela vai para fora, mas ela volta porque você acaba acolhendo toda aquela energia que a gratidão representa. Né? Isso para tudo na vida, né? Para tudo, que legal. Até para as dificuldades que a gente, depois que passa por elas, vence elas, claro. A gente vai, né? Agradecer por aquele aprendizado. Por crescer, por ter feito diferente, né? Eu tenho estudado bastante filosofia e a gente não deve pedir que a vida seja fácil. A gente deve pedir que a gente seja forte para vencer o que precisa ser vencido. Né? Porque se tudo fosse fácil, né, o que a gente seria, né? Nada. E a gente pode até ver um pouco dos memes que tem aí hoje em dia na geração atual, nas gerações atuais, né? Tem aquele meme que o cara dos anos 60, ele bate o cotovelo, ele chuta a porta e vai embora. Hoje o cara bate e fica chorando ali, né? Então, o ser humano, por essas acomodações, essas tecnologia favorável a ter mais acomodação, acaba tendo menos, né? Não está tanto lá na frente para poder ter esse aprendizado, esses desafios. Mas você falou que você está estudando filosofia, isso é um assunto bacana. Esse é um assunto que nos interessa. E aí, conta um pouco mais então, o que você tem visto aí que tem te aberto os olhos, ou enfim, Tenho lido bastante sobre o estoicismo. Isso nos tranquiliza, assim, né? Vamos dizer, situações que você às vezes poderia se desesperar, que está acontecendo alguma coisa, a gente para e se compartimenta ali e sabe que nada é bom ou ruim, mas é o jeito que a gente encara aquilo que vai decidir se aquilo é bom ou ruim. Então, vamos isolar o problema de uma forma mais objetiva para fazer o devido julgamento e ver quais são as próximas ações. Então, eu vejo isso. Às vezes a gente tem uma pessoa do nosso lado que está desesperado com alguma coisa, fala, não pode ser tão ruim assim. Calma, vamos respirar, vamos ver as nossas opções, vamos racionalizar um pouco, né? E fazer. Então, eu tenho estudado bastante isso. São tempos muito urgentes, né? De muita urgência. Sim, então, tudo está acabando, tudo está extremo no sentido, assim, para a maioria das pessoas. Então, acontece alguma coisa, ou é muito ruim, ou é muito bom. E muitas vezes eu acho que as pessoas estão uma boa parte, não vamos generalizar, mas uma boa parte das pessoas está nesse ciclo de ou tá tudo muito ótimo ou tudo muito ruim. E aí é esse meio termo mesmo. E às vezes a dificuldade, até como você estava falando agora, ela vai ser algo que vai gerar um aprendizado. Ela vai gerar algo que de repente você tenha que aprender de alguma forma, não que passar dificuldade é uma coisa que a gente deseja, enfim e tal, mas ainda assim tem um aprendizado que de repente pode tornar aquilo que era ruim bom, né? Sempre tem que tirar o lado bom das coisas, né? Sim. E também a questão do controle de preocupações, né? Porque a maior parte das preocupações é uma pré-ocupação. Você está se ocupando antes da hora por alguma coisa e 90% das situações, elas ou não vão acontecer ou vão acontecer e vão ser resolvidas. Então, vale a pena 100% das vezes você se preocupar violentamente, quando 90% das vezes você não precisava ter se preocupado. Tá? Exato. Às vezes a gente faz um caos antes da história, né? E quando chega, não é tão simples, né? Uhum. Então isso que você falou é muito importante para as pessoas não se preocuparem. Eu acho que viver e viver em fatos, né? Baseado em fatos, porque às vezes a gente faz corta aí, como é que é? Suposições. Então às vezes a gente faz suposições que não são aquilo que realmente vai acontecer. Então, baseia-se no fato daquilo, né? Não, eu tô achando... Não acha não. Você tem o fato? Não tem. Então, não pensa nisso. Pensa quando for o momento. E também nunca esperar o pior da situação. Vamos esperar o melhor ali. Mesmo ele deve estar mal intencionado. Será que está? Vamos aguardar, vamos ver, vamos dar um crédito. Verdade. É que nem você tomar uma fechada, né, no trânsito. O cara nem te conhece, ele não te fechou de propósito. Não foi nada pessoal. Não foi ele pessoal. Está ali tentando resolver algum problema da vida dele. Todos nós estamos aqui vivendo as nossas vidas, exercendo os nossos papéis aqui nesse plano e tentando fazer o melhor. A gente pode sobreviver. Ninguém está aqui, ninguém acorda querendo fazer o mal ali toda hora. Né? Tem uma frase que o Robin Williams falava, né? Que ele fala:
Você não sabe da vida da pessoa, você não Não. sabe por que ela está passando. Então trate-a bem, né? Exatamente. Trate ela com gentileza, né? Porque você não sabe em que momento ela está, né? E se a gente aprende a respeitar isso, né, a gente acaba recebendo de volta aquilo que você está plantando ali com aquele pensamento, aquela atitude. Né? E tudo fica mais leve, né? Mais leve, exatamente. E muitas vezes também é muito engraçado, né? Tem pessoas que já esperam que você vai ter uma atitude muitas vezes ríspida, reacionária, enfim, por você ser de uma certa forma, ter um certo tipo de pensamento e tal. E quando muitas vezes você trata aquela pessoa bem, independente de quem ela seja, você acaba até surpreendendo ela e ela até acaba mudando a postura que talvez ela tinha num primeiro momento de querer ser mais incisiva, estar na defensiva, enfim. Para quem trabalhou muito tempo na recepção, é muito disso, né? Muitas vezes, que você recebe aquele hóspede que ele já está estressado, nervoso, enfim, aí de repente a maneira como você já trata ali já começa a suavizar, né? Amortecer, né, tudo ali. Eu acho que é algo que você passa muito para a sua equipe lá. Eu gostei dessa questão da gratidão, porque eu acho que é muito interessante mesmo, né? Porque começa com uma mentalidade, né, no nosso íntimo e tudo isso vai refletir a forma como a gente atua, como a gente trata os outros, como a gente fala. É isso aí. E lá você tem colaboradores que trabalham há muito tempo no hotel? Temos algumas pessoas de 15 anos, 20 anos. São minoria, né? Hoje em dia, sim. esse está sendo um desafio, assim, de ter uma equipe. A turma pra quer todo mundo, ficar né? pulando de experiência em experiência, né? Tem muita pressa, a gente percebe isso. Uhum. Mas temos algumas pessoas Legal. fixando raízes. Fixando raízes lá, porque 80 anos, né? Deve ter uma galerinha aqui. 84, né? 84 anos. E como é que está essa questão, já que o Uber tocou na questão da mão de obra, lá, está no mundo todo, né? Tudo que é serviço tem sofrido muito. Vocês pensaram em alguma solução assim para poder melhorar, para poder fidelizar, para poder... Tem alguns hoteleiros que estão fazendo algumas ações, né? Bacanas por aí, por exemplo, 5x2. até vou citar, né, o Ademar lá do Mavsa, um abraço para o Ademar, um excelente hoteleiro, antenado nos colaboradores. O que ele está fazendo? Ele vai criar um supermercado para os colaboradores, porque ele falou, a gente já compra tudo com preço mais em conta, então vamos comprar mais e vamos repassar esse desconto para os nossos colaboradores. Então eles vão comprar tudo o que eles precisam nesse supermercado por um preço mais baixo, mas só compra quem é colaborador do hotel. Então isso, além de fidelizar, cria um benefício muito grande. É um exemplo só. Você está pensando em alguma coisa assim também? Quer dizer, não no supermercado você não tem espaço, mas enfim. São desafios, né? O nosso ramo, ele trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Realmente, não é todo mundo que está disposto a isso, né? Uma ação que a gente faz lá que envolve a família do colaborador é um programa chamado Hospedando Colaboradores. Então, todo colaborador do hotel, após um certo tempo de casa, após no mínimo 3 meses, já que ele passou da experiência, ele é convidado a viver uma experiência como hóspede do hotel. Então, ele se hospeda, ele vai ter um jantar no Lume, ele pode trazer, né, sua esposa, os seus filhos ou alguém para se hospedar junto. Então, essa é uma ação bacana, que ao mesmo tempo que a gente está despertando no colaborador a empatia pelo serviço que ele presta para os hóspedes, mostra para a família o valor, né, do local onde ele trabalha, como que é, enfim, isso que eu acho que o apoio familiar ele é muito importante. Às vezes o cara pode estar ali com a cabeça que não, eu vou sair. E às vezes a família pode aconselhar, não, pense bem, veja bem, vale a pena, fique lá. Então, esse é um ponto que a gente tem feito assim para fomentar e abraçar os colaboradores e envolver as famílias. E isso cria um vínculo incrível, porque muitas vezes, muitos dos colaboradores que trabalham no meio de hospedagem, trabalham no hotel, eles jamais se veem se hospedando naquele hotel, usufruindo daquela hospitalidade como hóspede, né? E isso eu acho que realiza até sonhos, vamos dizer assim, de algumas pessoas que trabalham lá com vocês, de falar, olha, me hospedei aqui, jantei no Lumen e tal, enfim.
vira uma experiência marcante e memorável, né? Sim, ele também pode depois repassar isso para os hóspedes, a experiência que ele teve, ele quando for falar com o do hotel, ele tem mais propriedade, né? Com certeza. Então isso é importantíssimo. E quando o Daniel está descansando, ele viaja? A gente viaja, mas fica reparando em tudo, né? Como todo hoteleiro, né? É um benchmarking constante. Constante em tudo, restaurante, tudo. Tudo aprendizado. Porque ou você vai aprender um bom exemplo, ou você vai aprender como não fazer, mas sempre vai tirar alguma conclusão, né, daquilo aí. Mas você viaja aqui no Brasil, para fora? Como é que tem sido as últimas viagens? Tem sido por toda parte, assim, mais pelo Brasil, né? Fora não está tão favorável assim agora não tá de viajar, mas com a família a gente gosta de resorts, temos começado a viajar também com a esposa de moto. Que legal, né? Então um pouco você virou motociclista, né, cara? Pô, precisamos rodar junto então. Qualquer hora, vou para lá qualquer hora. Mas ele não era motociclista. Ele não era motociclista. Faz menos de 2 anos. Eu sou um aprendiz ainda de motociclista. Você está com uma Royal Enfield? Uma Royal Enfield Super Meteor 650. Bacana, bela moto. Muito bonito. Parabéns, hein? E a esposa gosta também? Gosta, tem carteira também. Olha. De vez em quando a gente vai com 2 motos até passear. Viajar não, mas passear pela cidade. Que bacana, que bacana. Muito bacana. E tem algum destino aí que vocês viajaram e tal, que você recomenda, que você gostou? A gente ainda não foi muito longe, a gente foi por alguns lugares. Não precisa ser de moto, tá? No geral. Eu pensei que era... de moto, depois a gente fala, no geral. Tivemos uma boa experiência em Bento Gonçalves, agora recentemente, lá nos vinhos também, foi uma experiência muito agradável. Demais lá. Você ficou naquele hotel? No Spa do Vinho. Eu fiz a abertura comercial daquele hotel. Fantástico, hein? Ele é maravilhoso, né? Realmente uma baita experiência. Gostamos muito. Maravilhoso, porque aquela experiência de você só atravessar a rodovia ali, já tá na vinícola, enfim. E o hotel em si como um todo, ele é ele passa uma experiência boa, né, no geral, né? Passa, foi muito agradável. Que legal. Eu passei por lá uns anos atrás, a gente ficou uma semana lá, e com a Sol, e a gente alugou uma casa, na verdade, de colono, uma casa que tinha 100 anos, que estava na zona rural, porque lá sempre tem uma zona rural com uma micro cidadezinha ali. Tem uma igreja, tem algumas casas, uma escola, e é bem comum ver isso. E a gente alugou ali do lado da igreja, foi bem legal. Assim, lá em Bento mesmo? Foi lá em Bento, lá em Bento mesmo. Eu, quando vou para o sul, lá para a Serra Gaúcha, eu fico em Bento ou Garibaldi, que são os lugares que eu gosto muito. Tem muita experiência para você. E agora preciso voltar, porque o que abriu de vinícola nova e os vinhos que tinham sido, as vinícolas que tinham sido abertas antes, cresceram, então melhoraram. Então a gente precisa voltar lá constantemente para poder ver as experiências novas, né? O Brasil está crescendo muito nessa. Está crescendo muito, não só no vinho, né? Hoje a gente tem produção de vinho aqui em São Paulo também, temos no Triângulo Mineiro, temos em Santa Catarina, Bahia, no Distrito Federal, lá em Goiás também tem umas vinícolas nascendo, então isso está crescendo, sem falar lá em Petrolina, né? Sim. Que também tem lá os espumantes também da Rio Sol. Mas, além disso, o laticínio, os queijos nossos estão indo para um patamar assim que não ficam devendo nada para os queijos que vêm de fora. Aliás, aquilo que você falou do café, que você precisa ter o grão fresco, então você vai pegar um queijo, um camembert que vem, quem fala é o Marcelo Pica, não sou eu. Você pega um queijo, aliás ele falou aqui, um queijo que vem da França, que foi fabricado há 6, 8 meses, e você pega um camembert brasileiro que foi fabricado ontem. Você coloca um do lado do outro, você vai para o brasileiro. Você fala 1000 vezes que é o queijo melhor. Falando em laticínios, né, a nossa região ali de cidade de Castro, fica a 40 quilômetros de Ponta Grossa, é a maior bacia leiteira do Brasil. A gente tem ali uma feira que é a Agroleite, tem uma exposição que acontece no mês de agosto, 5 dias. A gente fala que para a hotelaria é a nossa Fórmula 1, porque é os dias que transborda a ocupação, e, né, realmente movimenta muito. Mas falando ainda dessa área, né, nós temos uma outra colônia ali alemã de Wittmarsum, que fica bem... Porque Ponta Grossa fica arredondando, né, a 100 quilômetros de Curitiba, e Wittmarsum fica bem no meio das duas cidades. Então essa colônia alemã,
E lá tem também queijos premiados que estão se destacando bastante, então também vale a pena fazer uma visita na Colônia Vitor Marsum. Sim, então agora com os azeites também, eu tive em Porto Alegre recentemente, há uns 3 meses atrás, 3, 4 meses, e o que eu vi lá no Cais Embarcadeiro, que é uma área nova que eles fizeram ali de... Fantástico, eu tive Fantástico, lá né? recentemente, também E gostei estava muito. tendo uma feira de azeite. Tinha umas 20, 25 barraquinhas de azeite, tudo nacional. Então isso também está crescendo muito, que precisa baixar o custo, né, que está muito difícil ainda. Mas estamos progredindo ali. E é um alimento saudável, né? Saudável, saudável. Muito bom. Extremamente saudável, enfim. Aí as viagens de moto, então agora vamos para as viagens de moto. Faz parte, então, tá fazendo parte da tua vida. Faz parte da minha vida. E eu nunca dei bola para moto. Assim, quando eu tinha uns 19 anos, eu pilotei a moto de um amigo e caí e tudo, e fiquei Ficou com trauma. assim com trauma. Falei, esse negócio acho até bonito, mas é perigoso. E aí, de pouco mais de 10 anos para cá, que a gente começou a entrar novamente nesse universo, Nesse assunto. né, com a descoberta histórica da viagem do meu avô, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui Sim, sobre que isso. é uma né? história que tem que ser falada e contada. E então o meu avô Ricardo, ele veio da Áustria quando ele era criança com os pais, buscando uma vida melhor, como tantos imigrantes vieram para o Brasil. Se estabelecendo em Ponta Grossa, a vida começou ali. Minha bisavó teve um armazém de secos e molhados. Depois, mais para frente, eles entraram, ele e alguns dos irmãos, no negócio de importação e exportação, no que tinha na época, erva mate, couro, crina, cera, enfim. E do que a gente descobriu, um dia a gente foi fazer um encontro da família lá em Ponta Grossa. Nosso primo famoso, o Odilon Wagner, que é ator aqui de São Paulo. O Odilon idealizou, nós precisamos fazer um encontro da família, vai fazer 100 anos, isso em 2008, vai fazer 100 anos que a família veio para o Brasil fazer um encontro, mas onde que vai ser? Tem que ser em Ponta Grossa, que é o berço da civilização dos Wagner, né? E onde que vai ser? Vai ser no hotel aí, Daniel. Claro. Resolva aí, faça um evento. Então, para fazer esse evento, a gente organizou, meu pai gosta muito de fotos, ele organizou fotos antigas da família e criou quadros contando essas histórias. Fala direito, teu pai é fotógrafo profissional, quem é que ele gosta? Eu vi as fotos dele lá no teu hotel, demais. O pai, ele foi, pelo menos nos anos 80 e 90, hoje ele está, né, com 83 anos, ele foi um fotógrafo muito produtivo, assim, né, participou de inúmeros concursos, ganhou diversos prêmios da Nikon, de outros concursos mundiais, até as fotos dele foram comercializadas em outros países, né, em publicações, em anúncios publicitários. Ele realmente teve uma fase muito produtiva ali, que ele não é muito comercial, ele é mais artista, né? Sim, então, mas artista, mas ele artista. É talentosíssimo, assim. Então ele sempre foi elogiado por ter o olhar artístico e a habilidade técnica de pilotar uma câmera na época em que era tudo analógico, né? Tudo feito no braço ali. É. Então o pai realmente, né, Franklin Wagner, ele teve essa vivência e por gostar de fotos, ele fez essa pesquisa de fotos da história da família. Então ele colocou no hotel lá fotos, a orquestra da família, os austríacos tinham muito isso de valorizar a música. A indústria da família, o meu avô, ele e 2 dos irmãos, eles tiveram a maior laminadora de madeira do Brasil nos anos 40 e 50, que foram as indústrias Wagner. Então várias fotos dessas passagens. E daí a gente acabou encontrando umas fotos de uma viagem que o meu avô fez em 1923 de moto, ele e um amigo, né, de Ponta Grossa até Antonina, que é no litoral do Paraná. E essas fotos ficaram em exposição lá. A moto do meu avô era uma Harley Davidson, por sinal. Aí, como passado o encontro da família, essas fotos se incorporaram na decoração do hotel. Então vamos ver as fotos que você está falando aí, que tem registro de foto que ele trouxe, e vamos olhar aqui. Olha aí. Aí, hein? Teu avô é o da... É o de gravata. É o de gravata? É aqui. Isso. Tá, achei que era o... Com a Harley Davidson. E o amigo dele, Afonso Lang, com uma Indian. Uma Indian. Então essa provavelmente é o comecinho da viagem, eles ainda bem arrumadinhos, bem limpinhos, né? Sem poeira. Eu tô curioso porque, assim, a Harley falou que, tipo, a primeira moto que eles tinham ideia chegou em 30 aqui, é isso? Que eles tinham um registro. Que ele tinha um registro em 30. É. Então teu avô importou antes a moto. Não sabemos nem como que ele conseguiu, mas... tinha importações, claro. Vamos ver a próxima foto. Claro.
Isso aí já é na região de Palmeira, né? É o Rio dos Papagaios aí. Então, pararam lá para se refrescar, enfim. Molhar as pernas na água. É engraçado que eles não carregavam gasolina. Como é que eles faziam, né? Qual que é esse trajeto? Tem quanto de... Ele tem 210 quilômetros. É bastante. Então ele passa por 6 cidades, né? Ponta Grossa, Palmeira, Campo Largo, Curitiba, 4 Barras e daí entra em Antonina. Então naquela época a única estrada de verdade era a parte da Serra da Graciosa, que é de 4 Barras a Antonina, que é uma estrada histórica que foi mandada fazer por Dom Pedro II e que existia. O restante era um carreirinho ali, era alguma coisa... Que é o mesmo calçamento que tem até hoje. Na Graciosa, sim. Então, eu achava que a estrada mais antiga que tinha no Brasil calçada era a Estrada Velha de Santos. Talvez seja, mas no Paraná é a mais antiga. Não, mas pelo que você está falando, né, da época de Dom Pedro, né? Sim. A Estrada Velha não é da época de Dom Pedro. Não. Seguindo, né? Uhum. Mas vamos lá, tem mais imagens? E aí tem essa que já é na Serra da Graciosa. A entrada da serra, isso? É lá embaixo? É uma ponte que cruza o riozinho no meio da estrada aí. E dá para ver que ela não está totalmente calçada. Olha a lama que tem, né? Então, bem desafiador aí. E o bacana, né? Então é que existe o registro dizendo exatamente quando foi, que é a próxima foto, por favor. Que mostra, né? Então saiu no jornal lá, o Diário dos Campos, que é um jornal que existe até hoje, lá em Ponta Grossa, a excursão em motocicleta. Então partiram dessa cidade em motocicleta com destino Antonino, os jovens Ricardo Wagner e Afonso Lange. Tá aí o registro datando a viagem. Que bacana. Que coisa sensacional. É uma história única, né? Não, maravilhoso. E isso as pessoas estão descobrindo agora, estão gostando cada vez mais. Tá virando um... Não, porque o que eu... Desde sempre eu entendi que... Vamos pensar assim que esse tabuleiro aqui do meio é um bolo no mercado hoteleiro de uma cidade. E cada hotel tem direito a uma fatia desse bolo. Ok. Então eles podem ficar brigando entre eles, né? Fazendo concorrência desleal, baixando guerra tarifária, outras coisas, para roubar um pedaço da fatia do outro. Ou a gente pode se unir e fazer esse bolo crescer. E todos os hotéis vão ter uma fatia maior. Exatamente. Então eu sempre pensei muito dessa maneira, né? Em 2005, eu fui o primeiro presidente do Convention Bureau lá de Ponta Grossa. Então eu sempre tive essa mentalidade, tem que deixar a nossa cidade, o nosso destino atrativo, mais interessante, mais atrativo, seja para sediar eventos, seja para fazer passeios. Então essa iniciativa da Rota 01, ela vai totalmente ao encontro disso, né? E não beneficia só a Ponta Grossa, coloca o Paraná como destino turístico. Sim. De mototurismo. Coloca ele no mapa do mototurismo do Brasil, da América do Sul. Então todo mundo ganha com isso, porque as pessoas vão passar por as cidades e vão fazer turismo. E a gente não quer necessariamente que as pessoas só façam a rota 01 de 210 quilômetros em um dia e tchau. Mas que ela seja degustada. Sim, para aqui, para ali. Essas 6 cidades, você não precisa nem fazer ela inteira de uma vez. O importante é você visitar as cidades por onde ela passa e frequentar, dormir lá, onde comer, onde passear. Né? Essa é a mentalidade assim, que a gente tem essa pensa. Experiência. Né? Então, a Rota 01 tem sido um alinhamento de propósito para mim de 3 estações. Primeiro, essa questão da promoção do destino, que eu acabei de falar. Segundo, que andar de moto, eu descobri que é uma coisa fantástica, né? Maravilhosa. É a melhor terapia que existe. A mototerapia. E terceiro, que eu estou fazendo uma homenagem para o legado do meu avô. Então, é muito satisfatório poder estar contribuindo para isso acontecer. Que legal, parabéns. Você também tem uma participação lá no Contour e você também está com algum cargo na Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação também, né? Isso, eu atualmente presido o nosso sindicato lá das empresas de hotéis, restaurantes, bares similares de Ponta Grossa e região. E agora, recentemente, fui chamado para participar da diretoria da federação, né, que compõe quase 80 sindicatos do Brasil. Então é uma honra estar participando lá. A gente espera poder contribuir, principalmente nessa parte de ajudar as empresas a melhorar o ambiente de negócios, né? Redução de burocracia, parte tributária. Eu vejo muito isso que a gente precisa fazer para contribuir com o setor. Que bacana. Então, um abraço para o Alexandre Sampaio, então. Grande abraço para o nosso grande líder aí, que tem feito muita diferença. A gente gosta muito aí e é uma honra estar com ele. Legal, muito bom.
E vamos voltar então a falar um pouco mais da filosofia ali. O que mais que você vê hoje que está acontecendo, né, aí, né, pelo mundo? O que você acha que podia melhorar? O que você acha que ainda está acontecendo e não deveria? Eu penso muito o perigo do extremismo, né? E a falta de tolerância das pessoas. Eu vejo que a tolerância é uma virtude que a gente precisa desenvolver em nós cada vez mais. Nunca tem fim, né? A lapidação disso. Nós todos temos que nos autolapidar a nossa pedra bruta que nós somos, né? E ir melhorando, reduzindo as nossas imperfeições. Isso a gente vai fazendo conforme a gente vai vivendo, vai se abrindo para aprender as experiências, e todos nós temos, né, muito que aprender. Então eu vejo que a tolerância, quantas coisas acontecem difíceis hoje, e é por falta de tolerância, por falta de tentar entender o ponto de vista do outro, por que ele pensa assim, mas ele está errado, ele pensa errado. Mas será que se eu tivesse lá no lugar dele, passado pelas mesmas experiências que ele passou, será que eu não pensaria muito parecido com ele? Né? Então, como que a gente pode se colocar no lugar dos outros antes de qualquer coisa? Claro que os problemas existem, mas nós temos que ser duros com os problemas, não com as pessoas. As pessoas estão aqui sobrevivendo, tentando melhorar, tentando acertar. Pelo menos essa deve ser a ideia, né? A gente sair dessa experiência de vida aqui melhores do que nós chegamos e pensando o que vem pela frente, qual vai ser a próxima etapa. Então eu penso muito isso. A gente tem que exercer a nossa tolerância, mas é diferente da conivência. Porque a conivência é quando você faz vista grossa para alguma coisa que está errada. Exatamente. Exato. Isso a gente tem que buscar atacar o problema para corrigir. Sim. Mas a tolerância no sentido de ser gentil com as pessoas, as imperfeições que todos nós temos, e vamos nos dar as mãos para tentar melhorar, né? Infelizmente a gente tem acompanhado aí nos noticiários, né? Porque, óbvio, que em tudo tem o que é tendencioso ou não, mas a gente acompanha no geral as notícias e a gente vê tanta delação, tanto mostrando que aquela pessoa está fazendo aquilo errado, e fica por isso, né? A gente acaba deixando para lá, parece que entra por aqui, sai por lá, não se faz nada, né? Então acho que o brasileiro é muito conivente, né? Eu acho que ele precisava ser um pouco mais, exigir um pouco mais dos seus direitos, pensar um pouco mais, planejar um pouco mais. A gente paga IPTU aqui, que não é barato aqui em São Paulo, a gente, né, paga milhares de reais por um IPTU anualmente, mas a rua continua esburacada, a lâmpada lá está queimada. Às vezes não tem nem luz, né? Às vezes não tem nem luz, não tem nem calçamento, às vezes. Então, e fica por isso. Então, né, eu já falei várias vezes, naquele auge, né, do rompante, eu falo assim, precisamos juntar aí 1.000 pessoas, fazer uma abaixo-assinada e começar a depositar IPTU em juízo. Né? Vamos depositar em juízo e falar, não, dinheiro, quem está pagando não somos nós queremos ter uma ação, um gerenciamento em cima disso. Mas deixa para lá, as coisas vão caminhando, ninguém olha por isso, é uma pena, porque eu acho que se a gente fosse um pouco mais exigente naquilo que é certo, que é correto, a gente estaria num outro patamar hoje, inclusive politicamente falando. Né? Porque o povo é que faz os políticos. O político não é um ET que chegou aqui, baixou, a política saiu do povo. Então o povo tem que, né, sair para lá. Não falei demais. Mas acho que você chama atenção para algo que é importante. E acho que é o senso de comunidade também. Né? A gente precisa ter mais senso de comunidade. Exato, concordo. De atuar em comunidade, estar em comunidade, pensar em comunidade, que vem muito no que você falou do entender o outro, conversar com o outro. Não necessariamente você concordar com tudo, não estar alinhado com tudo, mas de entender que o outro está ali também para você ter uma troca e que junto, né, a gente consegue de repente achar soluções que sozinho, um pensando uma coisa, o outro pensando outra, não vai achar, né? E aí o valor do associativismo, né? Isso empresarial, principalmente, que a gente tem vivido, né? Eu participei muitos anos também como diretor da Associação Comercial, lá de Ponta Grossa, na pasta de turismo. Então eu acredito muito nisso. A gente não pode ficar fechado só na nossa empresa ali. A gente tem que contribuir um pouco mais, olhar o macro também. Com certeza. E com mais pessoas discutindo o que está acontecendo. Então é participar de uma entidade, de um conselho, de um grupo voluntário. Eu acho que esse voluntariado ele é muito importante para a gente buscar esse tipo de soluções e conseguir
melhorias, né? Exatamente. E quais os planos, né? Vocês criaram a Rota 01, tem alguma outra ação sendo feita lá em Ponta Grossa para poder melhorar ainda mais o fluxo de turistas, seja lazer ou corporativamente falando? Nós temos fomentado a qualificação de mais atrativos turísticos lá, que estão acontecendo. Tem a região de Itaiacoca, onde fica o Buraco do Padre, tem vários atrativos lá acontecendo e melhorando. E também Ponta Grossa está trabalhando muito forte na questão do destino turístico inteligente. Então é uma das cidades do Brasil hoje mais bem qualificadas aí nessa parte, né, aos olhos do Ministério do Turismo. Então eu participo de um grupo lá de trabalho da nossa governança, junto com várias entidades, buscando isso, para que ele realmente fique mais atrativo, mais amigável, mais inteligente, né? Como bons exemplos que a gente tem aí pelo Brasil e pelo mundo. Então esse fomento, tem o fomento do turismo industrial também. A gente tem algumas indústrias abertas à visitação lá, como a Heineken e a Ambev, que existem em Ponta Grossa. Então são experiências bacanas. Também fomentar mais a captação de eventos para a cidade, no sentido de sediarmos mais congressos, mais eventos, né, diferentes. Enfim, tudo isso, cada segmento vai somando um pouquinho, né, para melhorar esse caldo aí e melhorar o ambiente de negócios e turismo. Legal. E vamos falar assim de uma questão importante também, que eu acho que, como você é um hoteleiro, como você está ali numa cidade do interior do Paraná, né, enfim, sem preconceito, obviamente, mas com essa questão toda de poder dar umas dicas para os hoteleiros que também estão em cidades menos... que não estão na capital, né? Que não estão na capital, mas o que você consegue aplicar aí, dar umas dicas para eles pegarem nos pontos corretos ali, que eles têm que olhar dia a dia, todo dia, para aquelas 3 ou 4 ações que você acredita que são as mais importantes? Você fala dentro do hotel? Dentro do hotel, como gestão mesmo. Eu penso que o principal vem do alinhamento da equipe, né? No sentido de sabermos colocar todos na mesma página. Então é ter uma cultura forte da empresa, né? Então aí que eu falo desse espírito de servir, né, motivado principalmente pela gratidão no nosso caso. E eu acho que vale para qualquer empresa, porque a hospitalidade em si, ela merece ser aplicada em todos os ramos, não só na hotelaria. Hotelaria e hospitalidade são meio que sinônimos, muitas vezes, mas a hospitalidade, todo lugar ela é bem-vinda, né? Então, a gente entender isso e alinhar as pessoas todas, por que estamos aqui, qual que é a nossa missão, qual que é a visão da empresa. Cada hotel vai ter seus objetivos específicos, mas colocar isso na mesma página para que os líderes de setores, né, dos hotéis ali saibam isso e possam multiplicar para suas equipes. Então, eu tenho uma rotina diária lá com a minha equipe, que é um briefing diário, onde a gente revisa as últimas 24 horas que aconteceu na operação, o momento de hoje e as próximas 24 horas. E aí cada líder vai depois desdobrar isso para suas equipes. Eu aprendi isso lendo o livro do fundador da Four Seasons. Como que é o nome dele mesmo? Eu não vou lembrar. É canadense, né? Eu sei que depois foi comprado pelo Bill Gates e pelo príncipe da Arábia Saudita. A Four Seasons é deles hoje, né? Mas o fundador eu não lembro. Era um nome que até era um nome feminino, assim, né? Era um nome que podia ser homem ou mulher. Mas acharemos o nome. Então isso tem nos ajudado bastante para colocar todo mundo realmente comprometido no mesmo nível ali e fazer essa preocupação com o melhor. Bacana. Legal. Bacana. Estamos chegando no final, ele já deu umas dicas aí em relação ao sentido da vida, mas eu queria que você resumisse qual que é o sentido da vida para você e o que você quer deixar de legado, né? Resumindo mesmo, para a gente até ter inspiração de criar a frase que a gente coloca na capinha ali. Eu penso que, então, todos nós chegamos aqui nesse mundo, não nascemos agora, já viemos de algum lugar e temos uma missão aqui de aprender com a nossa vivência, né? Isso através de ações e situações, e a gente saia daqui depois do certo tempo. Eu gostaria de viver 120 anos. Eu gosto muito de estar aqui. Eu espero viver 120 anos com saúde, autonomia. Com certeza. E
que quando a gente saia daqui, a gente tenha deixado bons exemplos para os que vêm depois e melhorado, né? Em relação a como a gente chegou. No fim das contas, tem que ser um balanço que diga o quanto que aquele ser evoluiu na passagem dele pela Terra. Sim. E após isso, vamos embora, vamos para a próxima dimensão. Quem sabe a gente volta aí, né? Legal. Eu Esse tenho assunto essa vivência... eu soubesse dessa vivência aí, a gente tinha falado mais. Eu né? tenho... Vai ter parte 2. Eu tenho essa formação espírita, né? Então eu bacana. encontro muito conforto na doutrina espírita em várias explicações ali. Então eu tenho essa visão de que essa não é a nossa primeira e não vai ser a nossa última. Não vai ser a nossa aqui, última também. E que é um mundo... Tudo assim, né? A gente tem Deus, né? O nosso CEO é o Jesus Cristo, né? Que toma conta desse nosso pequeno universo aqui, que tem cerca de 1000 planetas habitados, está chegando nos 1000, e a gente tem que estar pronto para receber a missão. Né? Se Deus fala, olha, você vai fazer isso, isso e isso, você faz? Faço. Então a gente é um servidor de Deus, na verdade. Né? E a gente pode se chamar mensageiros da luz, enfim, mensageiros da paz, do amor, mas a gente tem que se colocar à disposição para poder ajudar o próximo e nos ajudar. E melhorar o mundo com isso. E melhorar o mundo com isso. Não é isso que a gente tem feito, né? Infelizmente, a gente vê que o planeta está nessas condições precárias e a maioria dos seres humanos, infelizmente, eles só são extrativistas, mas é um aprendizado deles e um dia todos vão estar numa posição melhor. Então a gente nunca pode chutar aquele que não concorda com a gente, como você falou, e achar que aquele vai ser daquele jeito para sempre. Então, nas novelas e nos filmes, eu sempre torço para o bandido ir para o lado do bem. Porque é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que jogar energia boa em cima do que não é bem, para aquilo virar o bem. Se a gente continuar jogando energia ruim, aquilo não vai melhorar, né? Não vai evoluir. Temos que ter esperança que todos sempre possam melhorar. Fé, né? Fé e esperança de que se a gente está amando de Deus, que a gente tem que ter? Nada. Deus estando conosco, estamos bem. Tudo vai dar certo. Que legal. É isso aí, né? Então, quase 1 hora certinho, vamos finalizar. Vai, pontualíssimos, hein? Daniel, obrigado pela tua presença aqui, vindo de Ponta Grossa, e espero te ver em breve e rodar contigo. Agora é uma missão minha, uma obrigação minha de ir lá rodar contigo. A Rota 01. Rota 01. Será um prazer. Você que chegou até aqui, gostou, dá um joinha, curte, divulga, porque a gente está fazendo um trabalho aqui, como o meu parceiro diz, de humanização das pessoas, olhar o lado mais humano das pessoas, para poder trazer uma mensagem, trazer um direcionamento que às vezes bate ou não com o teu coração, e vamos embora. É isso aí. Como o nosso convidado bem disse, a gratidão é o que nos motiva bastante aqui bom. Nesses papos. Peter, mais um, né? Então, gratidão. É isso aí. Tamo junto. Não derruba as coisas. Não derruba. Tchau, pessoal.